Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você a mais uma aulaça de Direito do Trabalho. E na aula de hoje, na tela, a gente continua a estudar princípios do direito do trabalho, as normas base, as normas fundamentais para o sistema jurídico trabalhista. A gente já viu a introdução ao direito do trabalho, já vimos as noções iniciais, introdutórias de direito do trabalho, os principais tópicos cobrados em concurso público, princípio da proteção ao trabalhador hipossuficiente, princípio da primazia da realidade, continuidade da relação de emprego. Hoje a gente avança para tratar de princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, tratando também da diferença entre renúncia e transação, princípio da intangibilidade salarial, princípio da inalterabilidade contratual lesiva e princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Começamos então a nossa conversa com o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Qual que é a ideia? O direito trabalhista é um direito de ordem pública. Pode vir para mim. O que significa isso? Isso significa que os direitos trabalhistas, essa proteção ao trabalhador, é tão importante que tem ordem pública, que tem uma feição relevante na sociedade. É importante na sociedade, então não pode ser deixada de lado. Os direitos trabalhistas, pela sua função social importante, relevantíssima no contexto da comunidade, têm natureza de ordem pública. Quer dizer, os princípios, as normas, as leis de direito do trabalho não podem ser deixadas de lado. O empregador, quando tem um direito trabalhista reconhecido, ele não pode renunciar, em regra, a esse direito. Ele não pode deixar de lado, se livrar, se dispor desse direito, porque o direito ele é uma conquista do trabalhador. Essa é a ideia. É um direito importante na sociedade, por isso tem natureza de ordem pública. Então, na tela, pela indisponibilidade ou imperatividade ou inderrogabilidade dos direitos trabalhistas ou irrenunciabilidade, tudo a mesma coisa, tá? Dos direitos trabalhistas, os direitos trabalhistas têm natureza de ordem pública, tem feição de ordem pública, por isso é proibida a renúncia e é proibida a transação. Quer dizer, o acordo que prejudique o trabalhador acerca de direitos trabalhistas. Então, pela sua natureza cogente, é a mesma coisa, tá? Pela sua força na sociedade, pela sua natureza cogente de ordem pública, os direitos trabalhistas, em regra, isso é a regra, comporta exceções, tá? Eu estou tratando aqui de princípios como diretriz geral. Em regra, os direitos trabalhistas não podem ser objeto de renúncia ou transação. Isso cai em prova, a questão 2014 do Juízo do Trabalho. No curso da relação de emprego, a renunciabilidade... mesma coisa, tá? A renunciabilidade, a renúncia de direitos é a regra e a indisponibilidade é exceção. E aí, verdadeiro ou falso? É exatamente o contrário, né? Os direitos trabalhistas têm natureza cogente, são de ordem pública. Natureza de ordem pública. Quer dizer, são importantes e relevantes na sociedade. O trabalhador, em regra, não renuncia a direitos trabalhistas. A regra é não renunciar, é a irrenunciabilidade. A disponibilidade é que é a exceção, de modo que essa alternativa é falsa. A limitação à liberdade do trabalhador, no sentido de renunciar, se livrar dos direitos, está tanto no artigo 9º da CLT, olha o que diz o artigo 9º da CLT, serão nulos, ou seja, inválidos, ou seja, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a CLT. Quer dizer, se você pratica um ato com o objetivo de fraudar a lei, esse ato é nulo, esse ato não pode. Percebeu isso? Limitação da liberdade, liberdade das partes na relação. E a limitação da liberdade do trabalhador, liberdade das partes no contrato de trabalho, também se expressa no artigo 444 da CLT. Olha o que diz o artigo 444. As relações contratuais de trabalho, os contratos, ou seja, as negociações entre trabalhador e empregador, podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, em tudo quanto não viole a proteção ao trabalho. Pode vir para mim. Quer dizer, se for pactuar algo na relação de trabalho, não pode violar a proteção do trabalhador. Percebe isso? A proteção especial que o direito confere ao trabalhador, considerando a sua hipossuficiência.
Percebeu então que a liberdade no direito do trabalho é mitigada, é diminuída, é flexibilizada comparando ao direito civil? Direito civil é o campo da liberdade, da autonomia. Aqui no direito do trabalho, essa liberdade existe, mas ela é diminuída, ela é flexibilizada, ela é mitigada em nome da proteção ao trabalhador hipossuficiente. Então essa é a ideia, princípio da irrenunciabilidade. Vamos diminuir a liberdade contratual das partes, a liberdade das partes na definição dos termos do contrato, em homenagem à proteção do trabalhador. Prevalecer a proteção do trabalhador, beleza? A renúncia, ou seja, deixar de lado, sem receber nada, e a transação, ou seja, negociar de direitos trabalhistas, é exceção, beleza? Pelo princípio da irrenunciabilidade, ou indisponibilidade, ou imperatividade dos direitos trabalhistas, beleza? Na tela, então, artigos 9º e 444, que revelam essa proteção ao trabalhador e essa indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Isso cai em prova. Questão 2016, analista. A restrição à autonomia da vontade inerente ao contrato de trabalho. Restrição à autonomia. Restrição à liberdade. Inerente ao trabalho, ao contrato de trabalho, em contraponto, ou seja, de modo contrário à soberania da vontade contratual no direito civil, soberania da vontade, liberdade e autonomia do direito civil, é tida como instrumento que assegura as garantias fundamentais do trabalhador. Lembra disso? A proteção, em homenagem à proteção do trabalhador, em face do desequilíbrio de poderes inerentes ao contrato de emprego. O que é isso? Hipossuficiência. Percebeu isso? A hipossuficiência do trabalhador é expressão do princípio da... Então a questão trouxe todo esse panorama e quer que você escolha o princípio que tem relação com esse panorama. Diminuir a liberdade, restringir a liberdade, em homenagem à proteção. Que princípio é esse daqui? É o princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Então, a alternativa verdadeira é a alternativa D, princípio da imperatividade das normas trabalhistas. É importante, dentro dessa ideia de irrenunciabilidade, a gente entender a diferença entre renúncia e transação. E essa diferença é exposta com esse quadrinho aí que eu trouxe para vocês. A renúncia é um ato unilateral. Quer dizer, o titular do direito, o trabalhador, no nosso caso, o direito do trabalho, o titular do direito, ele se desfaz, ele se livra do direito sem receber vantagem do empregador. É um ato unilateral. O trabalhador deixa de lado o direito trabalhista, se livra do direito trabalhista. É diferente da transação. A transação é um ato bilateral. Ato bilateral porque pressupõe acordo, transação entre trabalhador e empresa. As duas partes fazem concessões recíprocas para solucionar alguma coisa, solucionar alguma dúvida. Percebeu a diferença? Renúncia é ato unilateral, o trabalhador deixa de lado um direito sem receber nada em troca. Transação, ato bilateral, trabalhador e empregador se reúnem e fazem um acordo, concessões recíprocas, o trabalhador deixa de lado algo para receber outra coisa em troca. A renúncia incide sobre um direito certo, um direito que já está incorporado ao patrimônio do trabalhador. Ele se desfaz, ele deixa de lado aquele direito. Por outro lado, a transação, via de regra, incide sobre um direito incerto. Não há certeza no reconhecimento daquele direito no patrimônio jurídico do trabalhador. Então, ele vai barganhando com o empregador para chegar a uma solução que seja boa para as duas partes. Renúncia, então, tem como pano de fundo despojamento, quer dizer, você vai se livrar do direito sem receber nada em troca. É diferente da transação, que pressupõe concessões recíprocas. Quer dizer, trabalhador e empregador cedem em relação a questões, a interesses envolvidos, para alcançar o bem comum, beleza? Exemplo de renúncia, pode vir para mim. Exemplo de renúncia. O trabalhador que presta serviço por 12 meses completos, os primeiros 12 meses adquiriu o direito às férias. Período aquisitivo, as férias. Férias, período de interrupção do contrato de trabalho. Você não presta serviço, mas você recebe remuneração. Remuneração adicional de 1/3. O trabalhador pode renunciar ao direito às férias? Em regra, não. Não pode, pelo princípio da irrenunciabilidade. E como que aconteceria a renúncia ao direito às férias? O trabalhador deixaria de lado as férias, continuaria trabalhando, deixaria de lado sem receber nada em troca. Essa é a renúncia. O trabalhador tem o direito conquistado, completou o período aquisitivo, beleza? Tem aquele direito reconhecido, direito certo, mas ele deixa de lado, ele se despoja.
ele deixa para lá, beleza? Por outro lado, transação. Exemplo de transação. As partes numa negociação acerca de verbas rescisórias, quer dizer, o empregado acha que tem que receber 10 mil reais em relação a todas as verbas, o patrão acha que tem que pagar 5 mil reais. Aí eles chegam a um acordo, o trabalhador cede um pouco, o empregador cede outro pouco, 7 mil reais. Percebeu isso? Concessões recíprocas, concessões mútuas. Outro exemplo na tela, outro exemplo de renúncia e transação, você pode encontrar quando a gente fala diferença entre renúncia e transação, quando a gente fala em questões relacionadas a direitos trabalhistas relacionadas a, por exemplo, questões pecuniárias. Quer um exemplo disso? Adicionais. Quando a gente fala em adicional, a gente fala em aumento salarial, em acréscimo salarial. Adicionais geram um aumento no salário do trabalhador, beleza? Quando a gente fala em renúncia, vamos supor, por exemplo, um trabalhador que presta hora extra, tá? Se ele presta hora extra, pela legislação, ele tem direito a um acréscimo, um aumento salarial de 50%. Vamos supor que ele deixa de lado, ele larga aquele adicional, renuncia ao adicional, sem receber nada em troca. Isso é uma renúncia, isso é um despojamento do direito. Agora vamos supor que ele transaciona com o empregador para receber não 50%, para receber 25%, mas não trabalhar aos sábados. Percebeu isso? É uma transação, é um ato bilateral, beleza? Então, renúncia, ato unilateral, se livra do direito. Transação, ato bilateral, concessões recíprocas. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai ver questões que envolvem a possibilidade de renúncia ou transação de direitos, beleza? Um exemplo bem importante que é regulado pelo TST, a gente, nesse exemplo, consegue enxergar a possibilidade de renúncia a direitos quando a gente fala de opção do trabalhador, opção do empregado, por norma interna da empresa. Tem uma norma e outra norma. Duas normas internas, dois regulamentos internos da empresa. Aí o empregado, nos termos dessa súmula 51, item 2, que está na tela, o empregado, olha o que diz a súmula, pode renunciar às regras de uma norma interna. Vamos a um exemplo, cesta básica. Trabalhador está lá contratado e lá na norma da empresa há o direito ao pagamento de uma cesta básica por ano. Aí a empresa, então, modifica a norma, norma 2, segunda norma. Você sabe, regra geral, item 1 da súmula 51, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Então, as condições piores, norma 2, que tirou a cesta básica, tá? Norma 2 excluiu a cesta básica. As condições piores não se aplicam aos trabalhadores anteriores, só aos trabalhadores posteriores. Isso está no item 1. Mas suponha que essa norma 2 tirou a cesta básica, mas traz outras vantagens, outros benefícios ao trabalhador. E aí o trabalhador, o empregado, nessa situação, resolveu optar pela norma 2. Ele optou por outra norma, renunciando assim à cesta básica, garantida pela norma 1. É possível isso? Pode acontecer isso? Isso viola a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas? É possível. É possível nos termos da súmula 51, item 2, que é um exemplo de possibilidade de renúncia de direitos trabalhistas. Então pode vir para mim. É importante que você grave isso. A regra é a irrenunciabilidade. Não pode renunciar. Não pode transacionar de modo pior o trabalhador. Artigo 468 da CLT. Excepcionalmente é possível renunciar. É possível transacionar direitos. Beleza? É uma decorrência desse princípio que a gente está tratando. Diz o item 2 na tela da súmula 51 do TST, havendo a coexistência, ou seja, a existência ao mesmo tempo de dois regulamentos da empresa, mesmo caso que a gente tratou no nosso exemplo. A norma 1 traz vantagens, a norma 2 traz outras vantagens. A opção do trabalhador por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema anterior. Quer dizer, o trabalhador pode renunciar à norma interna anterior quando quiser a aplicação da norma interna posterior.
Fechamos então o princípio da irrenunciabilidade, agora a gente avança para o princípio da intangibilidade salarial. Pode vir para mim. Quando a gente fala de princípio da intangibilidade salarial, a gente fala de proteção. Proteção ao salário do trabalhador. O princípio da intangibilidade salarial protege o salário do trabalhador, protege o seu uso e o seu valor pelo trabalhador. O salário é uma contraprestação pelos serviços desempenhados pelo empregado para a empresa, é uma contraprestação pelos serviços prestados à empresa. Pois bem, essa contraprestação tem proteção do direito. Proteção em relação ao seu uso, o trabalhador usa da forma que quiser, não pode descontar o salário. E proteção em relação ao valor, o valor do salário, não pode reduzir o valor do salário. Então, o princípio da intangibilidade salarial, na tela, tem relação com proteção ao salário, beleza? Proteção ao salário do trabalhador. E essa proteção ao salário do trabalhador para garantir o seu uso e o seu valor pelo trabalhador se manifesta a partir de 3 espécies de proteção, beleza? Então o princípio da intangibilidade salarial se manifesta de 3 formas. Primeira forma, princípio da irredutibilidade salarial. Princípio da irredutibilidade salarial, que significa que o empregador não pode reduzir o valor nominal do salário. Quer dizer, você ganha R$1.000, o empregador não pode do dia para a noite passar a te pagar 500. Não pode reduzir por ato do empregador. É impossibilidade de reduzir, por isso irredutibilidade salarial. Percebeu que é uma proteção ao salário? Percebeu que é uma proteção ao salário pago ao trabalhador? E este princípio da irredutibilidade salarial, que cai muito em prova de concurso, tá? Está exposto no artigo 7º da Constituição da República, inciso 6. Artigo 7º, como já falamos, que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Diz lá o artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais a irredutibilidade do salário. Essa é a regra, tá? O empregador não pode reduzir o salário. O que cai bastante é a exceção. Salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ou seja, negociação coletiva. O que isso quer dizer? Pode vir para mim. O empregador não pode, por ato unilateral, reduzir o valor do salário do trabalhador. E esse princípio aqui, ele se destina a proteger o valor nominal, tá? O valor real não está inserido dentro da ideia da proteção decorrente desse princípio, tá? O valor real, as perdas inflacionárias não são compensadas com base nesse princípio, beleza? O princípio da irredutibilidade significa que o empregador não pode reduzir o valor real do salário, o valor nominal do salário por ato unilateral. Agora tem exceção, negociação coletiva. É possível que negociação coletiva, ou seja, o sindicato dos trabalhadores, negocia ou com a própria empresa, acordo coletivo de trabalho, artigo 611, parágrafo 1º da CLT, ou convenção coletiva de trabalho, sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empregadores, artigo 611 da CLT, sindicato dos trabalhadores autorizando aquela redução salarial. Então, a regra não pode reduzir o valor nominal do salário, salvo negociação coletiva. E quando cai muito, a exceção. Beleza? Tem que gravar a exceção. Na tela, vamos ver como é que isso é cobrado em prova. A Constituição da República prevê expressamente, dentre os direitos sociais, e o trabalho é um direito social na forma do artigo 6º da Constituição da República, que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais à redução do salário. É direito à redução do salário? Não. Então, a alternativa A e a alternativa B já estão errados. Alternativa C, redução, também não. Sobrou a D e a E. D, irredutibilidade de salário, salvo acordo coletivo, sendo vedada a convenção coletiva e estipular qualquer redução salarial. Eu fiz distinção entre acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. Lembrando, acordo coletivo, sindicatos trabalhadores celebra um tipo de contrato, um documento, um acordo com a empresa. Convenção coletiva de trabalho, sindicatos trabalhadores celebra esse acordo com o sindicato dos empregadores. Eu falei de distinção entre acordo e convenção coletiva. Pelo contrário, vamos voltar lá para o artigo 7º, inciso 6. Salvo acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a negociação como um todo pode reduzir o valor nominal do salário, de modo que a alternativa verdadeira é a alternativa E. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, matamos o princípio da irredutibilidade salarial, agora o princípio da integralidade salarial. O que trata esse princípio? Pode vir para mim, é bem simples. Isso daqui é uma garantia contra descontos indevidos no salário do trabalhador. Então, regra geral, diretriz geral, o salário do trabalhador não pode ser descontado. Não pode haver desconto no valor do salário do trabalhador.
Isso é uma decorrência desse princípio, integralidade salarial. Vamos garantir a integralidade do salário do trabalhador, vedado o desconto. Esse princípio na tela está exposto no artigo 462 da CLT. Ao empregador é vedado, ou seja, é proibido, ao empregador é proibido realizar qualquer desconto. A gente tem que garantir o salário integral do empregado, dos salários do empregado, salvo, portanto, essa regra não é absoluta, comporta exceções, salvo quando o desconto resultar de adiantamento de salário, você recebe R$1.000, aí você pede um adiantamento de R$100 para o teu patrão. Aí o teu patrão adianta os R$100. Na hora de pagar o salário, ele pode descontar esse adiantamento. Lei, exemplo, CLT autoriza o desconto no salário do trabalhador que gera um dano ao empregador com dolo, com vontade consciente, ou negociação coletiva de trabalho. Aí o acordo ou convenção coletiva pode autorizar o desconto em determinados termos, beleza? Então, intangibilidade salarial, norma voltada a desconto, proteção contra desconto indevido no salário do trabalhador. Integralidade, né? Fechamos irredutibilidade, integralidade salarial e, para fechar a intangibilidade, garantia contra credores. O que é um credor? Pode vir para mim. Credor é uma pessoa para quem você está devendo. Você tem uma dívida, você é o devedor, e essa dívida deve ser paga para alguém, o credor. O trabalhador pode vir a ter credores, pode. E o credor pode querer cobrar a dívida do trabalhador, também pode. Mas o credor não pode pegar o salário do trabalhador para cobrar essa dívida. Por quê? Porque o salário do trabalhador é garantido, é protegido contra credores. É. E onde que a gente encontra essa proteção na tela? CPC, Código de Processo Civil de 2015, o novo CPC, que não é tão novo mais, né? CPC de 2015, artigo 833, inciso 4. São impenhoráveis, ou seja, não podem ser capturados pelo judiciário para pagar dívida. Isso que é impenhorável. Tem imunidade, não pode pegar para pagar dívida. Salário. Salvo, olha a parte final, o parágrafo 2º desse artigo. Eu não coloquei aqui no slide, mas o parágrafo 2º trata de PA. Pensão alimentícia, prestação alimentícia. Então, pensão alimentícia pode, por exemplo, ser descontada da folha do trabalhador. Pode, porque é uma permissão legal. A regra é que é impenhorável. Quer dizer, o credor do trabalhador não pode ir atrás do salário do trabalhador. Por quê? Porque o salário do trabalhador tem natureza alimentar. Por isso que a gente afirma a intangibilidade do salário. Isso cai em prova, questão de prova, 2017, Juiz do Trabalho, TST. O princípio da intangibilidade salarial, proteção ao trabalho, deve ser analisado de forma absoluta, admitindo-se exceção única, quando se verificar a anuência expressa do trabalhador, por escrito em razão da efetiva possibilidade de manutenção de seu emprego. E aí, verdadeiro ou falso? Completamente falso, né? Completamente falso. A intangibilidade é absoluta? Não. Comporta exceções. A lei, a norma coletiva, na forma do artigo 462 da CLT, podem autorizar desconto do salário do trabalhador. Negociação coletiva pode até reduzir o valor nominal do salário na forma do artigo 7º, inciso 6 da Constituição da República. Então, a questão é totalmente falsa. Não tem uma proteção absoluta, beleza? Fechamos, então, o princípio da intangibilidade e avançamos para o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Pode vir para mim. Qual que é a ideia aqui? Inalterabilidade, impossibilidade de alterar. Contratual, contrato. Lesiva, prejuízo ao trabalhador. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva proíbe, veda alterações, modificações do contrato de trabalho que gerem prejuízo ao empregado. Pode alterar? Pode. Mas a regra é que essa alteração só será lícita, só será válida, se for em benefício do trabalhador. Esse princípio proíbe, veda, impede alterações que geram prejuízo ao trabalhador. Beleza? Então, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva não pode alterar o contrato para prejudicar o trabalhador. Por esse princípio, na tela, a alteração do contrato de trabalho só pode acontecer com o cumprimento de 2 requisitos. Essa alteração do contrato de trabalho, ela deve ser bilateral, ou seja, acordo entre trabalhador e empregador,
beleza? Acordo entre as duas partes no contrato de trabalho, trabalhador e empregador, e sem gerar prejuízo ao trabalhador. Não pode prejudicar, mesmo que indiretamente, o trabalhador. Essa é a diretriz geral, tá? Existem exceções a isso daqui. Existem situações em que será possível a alteração do contrato de trabalho, tá? Mas a regra, a noção geral é que a alteração do contrato, a modificação do contrato só pode se for bilateral e se não gerar prejuízo ao trabalhador. E da onde que eu estou tirando isso? Da minha cabeça? Não, do artigo 468 da CLT. Olha o que diz o artigo 468 da CLT. Nos contratos de trabalho, só é lícita, ou seja, só é permitida a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, ato bilateral. Por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não gere prejuízo direto ou indireto ao trabalhador, sem prejuízo ao trabalhador. Percebeu isso? Pode vir para mim. Pode vir para mim. Percebeu que mesmo se o trabalhador concordar, o contrato não pode ser alterado se gerar prejuízo para ele? Percebeu isso? Isso é importante. São dois requisitos cumulativos. São dois requisitos que precisam estar em conjunto para que haja a licitude na alteração, a possibilidade de alteração. Então, dois requisitos para alterar o contrato. De novo, isso é geral, tá? Tem exceções. Alteração bilateral, acordo das duas partes, trabalhador e empregador, não gera prejuízo ao trabalhador. Inexistência de prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. Isso está na tela no artigo 468 da CLT. Beleza? Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Uma decorrência desse princípio é o princípio da intangibilidade objetiva do contrato. Princípio da intangibilidade objetiva do contrato. O que significa isso? Pode vir para mim. Todo contrato, e aí eu estou falando também do contrato de trabalho, tem uma parte subjetiva e uma parte objetiva. O que é a parte subjetiva do contrato de trabalho? As partes, pode vir para mim. Eu celebrei um contrato com você, então nós somos os sujeitos daquele contrato. Empregador e empregado são os sujeitos do contrato de trabalho, parte subjetiva. O objeto é o conteúdo do contrato. O que está lá escrito no contrato, as cláusulas do contrato, as condições, as circunstâncias previstas no contrato de trabalho. Parte subjetiva, sujeitos do contrato de trabalho. Parte objetiva, objeto do contrato de trabalho. Na tela eu estou falando, pode ir para o slide, de princípio da intangibilidade objetiva do contrato. O que significa isso? O objeto, o conteúdo, isso é importante. O conteúdo do contrato, o objeto do contrato, a parte objetiva, não pode ser alterado, o conteúdo, mesmo que haja mudança na parte subjetiva, mesmo que haja mudança na estrutura jurídica da empresa. Mudou a estrutura jurídica da empresa, exemplo, tinha um sócio, passou a ter 10 sócios. Mudou a estrutura jurídica, mudou a parte subjetiva. Essa mudança não altera o objeto do contrato. Aquela sociedade vai ter que continuar, tinha mais de um sócio, tinha 2, 3 sócios, por exemplo, passou a ter 10 sócios. Aquela sociedade necessariamente vai ter que cumprir o mesmo contrato de trabalho que já estava em vigor antes da mudança. Porque a mudança na parte subjetiva do contrato, no sujeito do contrato, nos sujeitos do contrato, não altera a parte objetiva do contrato. Beleza? Esse é o princípio da intangibilidade objetiva do contrato de trabalho. Ao longo do estudo do direito do trabalho, você percebe que o princípio da intangibilidade objetiva do contrato contém exceções, tá? Existem exceções ao princípio da intangibilidade objetiva. Exemplo, pode vir para mim. O empregador pode mudar a hora de entrada e de saída do trabalhador no serviço, desde que não altere a jornada, desde que não mude de jornada diurna para noturna, tá? Desde que continue a jornada diurna ou noturna, sei lá. É possível alteração pequena, as pequenas alterações no contrato de trabalho que a gente chama de alterações decorrentes do jus variandi, o poder do empregador de variar aspectos daquela relação de trabalho, beleza? Na tela, isso cai em prova, ó. Questão 2017, juízo do trabalho. Em consonância, ou seja, em conformidade, de acordo com o princípio da intangibilidade contratual objetiva, a mudança subjetiva, a mudança na parte subjetiva do contrato, sujeito empregador, não se configura apta a produzir mudança no corpo do contrato em seus direitos e obrigações. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito. Exatamente isso. É o princípio da intangibilidade contratual objetiva. Muda sujeito, muda a parte subjetiva, o empregador,
Mas não muda o conteúdo do contrato, os direitos e obrigações previstas no contrato. A mudança na parte subjetiva, empregador, tá? Isso é para o empregador. A mudança na parte subjetiva, empregador, não altera o conteúdo do contrato de trabalho. E para fechar a nossa aula, princípio bem rápido, princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Eu trouxe esse princípio para falar rapidinho com vocês, pode vir para mim, da reforma trabalhista de 2017, a lei 13.467 de 2017, a reforma de 2017. A reforma trabalhista de 2017 alterou muitos aspectos do direito do trabalho, flexibilizando, relativizando muita coisa. Um exemplo é o princípio da proteção. O princípio da proteção foi bem flexibilizado, relativizado. A reforma trabalhista também buscou valorizar a negociação coletiva, instituindo inclusive no artigo 611-A o regime da prevalência do negociado sobre o legislado. A negociação coletiva pode prevalecer sobre a lei, mesmo que ela seja pior para o trabalhador. A lei pode garantir um direito e a negociação coletiva pode tirar, se esse direito estiver no rol, na lista do artigo 611-A, beleza? A reforma trabalhista autorizou isso, a reforma de 2017, lei 13.467 de 2017, artigo 611-A. A reforma trabalhista, então, diminuiu algumas proteções ao trabalhador e aumentou a negociação coletiva. Uma das decorrências desse aumento da negociação coletiva foi a criação, a instituição desse princípio na tela. Princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. O que significa isso? O judiciário tem que valorizar a negociação coletiva. Esse princípio foi criado pela reforma de 2017, tá? Lei 13.467 de 2017. Lei 13.467 de 2017, criou esse princípio expressamente no artigo 8º, parágrafo 3º da CLT, para diminuir a declaração de nulidade da negociação coletiva pelo judiciário. Pode vir para mim, qual que é o contexto disso daqui? É possível que o judiciário declare a nulidade de normas coletivas. Diga, essa norma coletiva é inválida, viola a lei, viola a ordem jurídica. Isso pode acontecer tanto numa reclamação trabalhista, ajuizada por um trabalhador contra o empregador, quanto num plano coletivo, numa ação anulatória. Em outras situações também, beleza? O judiciário pode afastar a aplicação da norma, declarar a invalidade, a nulidade da norma coletiva. O legislador, então, criou esse princípio para restringir a declaração de nulidade de normas coletivas pelo judiciário. E aí diz na tela o artigo 8º, parágrafo 3º da CLT. Quando o judiciário, a Justiça do Trabalho, for analisar a norma coletiva, acordo em convenção coletiva do trabalho, só pode analisar, primeiro, os elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o artigo 104 do Código Civil. Então, houve uma restrição na intervenção do judiciário na negociação coletiva para valorizar a autonomia da vontade, valorizar a negociação coletiva. A autonomia da vontade, a autonomia privada, é justamente a liberdade das partes, liberdade do sindicato e das empresas de criar normas coletivas. Fechamos, então, mais uma aula do nosso minicurso. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.